Vamos estudar agora um pouquinho da termodinâmica. Então, o que estuda a termodinâmica? A termodinâmica é uma parte da termologia que vai estudar as relações entre calor, a quantidade de calor trocada, que é Q, e o trabalho, numa transformação. E nessa transformação, nessa relação entre o calor trocado e o trabalho, numa transformação de um gás, nós vamos tomar como referência um gás perfeito, um gás ideal. Então, a relação entre o calor trocado e o trabalho vai ser alvo do que vamos começar a estudar, vai ser alvo da termodinâmica. Então, imagine um gás num recipiente. Então, imagine esse recipiente aqui, nesse recipiente eu tenho gás. Então, a gente sabe que no gás as partículas estão em movimento desordenado. Então, eu pego esse gás e submeto a uma fonte de calor. Então, o que vai acontecer com as partículas desse gás? Elas vão se agitar muito mais rapidamente. Ou seja, ela vai ganhar energia cinética. Então, a energia, eu posso relacionar a energia com temperatura. Então, se eu aumento a temperatura de um gás, a energia interna dele aumenta. Essa energia interna é a soma das energias cinéticas médias, que nós já vimos anteriormente. Energia cinética média que tem as partículas do gás. Então, se eu aumento a temperatura, a energia interna, que eu vou chamar de ΔU, também aumenta. Ou seja, se ΔT é maior que zero, eu vou ter uma variação de energia cinética maior que zero, ou seja, a energia cinética final vai ser igual a vai ser maior que a energia cinética inicial. Então, vai ser um ΔU maior que zero. Se eu diminuo a temperatura, ele vai perder energia. Então, se o ΔT é menor que zero, o ΔU vai ser menor que zero, porque a energia interna final vai ser menor que a energia interna inicial. Então, ΔU vai ser menor que zero. Agora, se eu não aumento e nem diminuo a temperatura, a energia interna também não vai variar. A energia interna vai ser igual a zero. Então, se eu aumento a temperatura, o ΔT é maior que zero, a energia interna aumenta. O ΔU vai ser maior que zero. Se eu diminuo a temperatura, o ΔT é menor que zero, o ΔU vai ser menor que zero. A energia interna vai diminuir. Se eu não altero a temperatura, a energia também não é alterada. Tudo bem? Então, eu posso relacionar a energia interna de um gás, perfeito ou ideal, com a temperatura, como disse para vocês. Agora, o trabalho de um sistema. Então, novamente, aqui eu tenho um gás num recipiente, e esse recipiente está fechado por esse êmbolo aqui, e esse êmbolo é móvel. Ele sobe, ele desce. Eu submeto esse gás a uma fonte externa. Aqui eu pego uma fonte externa e faço com que a temperatura desse gás aumente a uma fonte de calor. Coloco uma chama aqui. Então, o que vai acontecer com esse gás? Ele vai se expandir. Se ele vai se expandir, esse êmbolo aqui sobe. Está aqui, o êmbolo subiu. Porque o gás está exercendo uma força sobre o êmbolo. Então, o êmbolo vai subir. Se existe força e existe deslocamento, existe trabalho. Porque trabalho em física, trabalho de uma força em física, se essa força eleva ou faz com que um corpo sofra uma distância de A para B, eu digo que essa força realizou trabalho. Então, essa força aqui realizou trabalho, porque elevou o êmbolo dessa posição para essa. E o que é trabalho em física? Trabalho é força vezes deslocamento. No caso aqui, a força, o deslocamento é a altura. Força vezes altura. Vocês lembram da fórmula da pressão? Pressão é igual a força dividido pela área. Se eu multiplicar a pressão pela área, eu tenho a força. Pressão vezes área, força. Então, eu vou pegar essa força aqui
e vou substituir por pressão vezes área. Está aqui. Foi o que eu disse para vocês. Peguei isso daqui, substituí aqui. Então a fórmula ficou trabalho igual a pressão vezes área vezes altura. Como é que eu calculo o volume desse gás aqui? O volume é o volume do recipiente. Como é que se calcula o volume de um recipiente cilíndrico? É a área da base vezes a altura. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, eu posso pegar isso daqui e substituir por volume. Então, como é que ficou a minha fórmula? Trabalho é igual a pressão vezes volume. No caso aqui é a variação do volume. Volume final menos volume inicial. Então, se eu quero o trabalho realizado nesse sistema aqui, é só pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. O trabalho, ele pode ser motor, ele pode ser positivo, trabalho motor, ou pode ser resistente, trabalho negativo. Quando o gás exerce a força no êmbolo, então o gás realiza trabalho sobre o meio. Então é o gás que está realizando o trabalho aqui. Então o volume final é maior que o volume inicial. Então o ΔV é maior que zero. Se o ΔV for maior que zero, o trabalho é maior que zero. Está aqui, ó. ΔV é maior que zero, o trabalho é maior que zero. Então o trabalho é motor. Agora, se eu pego o êmbolo e pressiono esse êmbolo para baixo, eu estou fazendo a força, ou seja, eu que sou o meio realizo o trabalho sobre o gás, o ΔV é menor que zero. Então, se o ΔV é menor que zero, o trabalho é menor que zero. O meio realiza trabalho sobre o gás, ou seja, eu realizo o trabalho sobre o gás. Aqui, o gás que realiza trabalho, o gás está empurrando o êmbolo. Aqui, eu estou empurrando o êmbolo, então eu realizo o trabalho sobre o gás. Então, o volume final é menor que o volume inicial. Então, o ΔV é menor que zero. Então, o trabalho é menor que zero. Se o ΔV é igual a zero, o trabalho é zero. Porque se isso é zero, pressão vezes zero vai dar trabalho. Vai dar trabalho igual a zero. Então, ΔV é zero, trabalho zero. Então, o sistema não troca trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado, gente, com esses sinais. Trabalho maior que zero, trabalho positivo, trabalho motor. Então, o gás realiza trabalho. Trabalho menor que zero, trabalho resistente. O meio exerce o trabalho sobre o gás. E o trabalho é igual a zero é quando nem o gás, nem o meio exerce trabalho, ou seja, o sistema não troca trabalho. Tudo bem? Trabalho motor, trabalho resistente. Não esqueça. Agora imagine o gráfico da pressão em relação ao volume. O que essa área aqui nos fornece? Essa área é numericamente, a área da figura é numericamente igual ao trabalho. Por quê? Qual que é a área desse retângulo? Base vezes altura. O que é base? É ΔV. O que é altura? P. O que é P vezes ΔV? Trabalho. Está aqui, ó. P vezes ΔV é trabalho. Então, sempre que vocês tiverem o gráfico pressão em relação ao volume, a área da figura é numericamente igual ao trabalho. E eu posso estender para qualquer tipo de figura. Aqui eu tenho uma figura, a área dessa figura é numericamente igual ao trabalho. Eu consigo calcular essa área por aproximação. Ó. Ligando esses dois pontos aqui, eu tenho aqui um trabalho. Aliás, desculpa, eu tenho aqui uma área de um trapézio. Então, a área desse trapézio aqui, por aproximação, é numericamente igual ao trabalho. Esse trabalho aqui é um trabalho motor, porque o volume final é maior que o volume inicial, trabalho positivo. Esse trabalho aqui é resistente, porque o volume final é menor que o volume inicial. Tá vendo? Eu estou me aproximando da origem. Esse número aqui é menor que esse. Então, ΔV é menor que zero. Então, o trabalho é menor que zero. Ou seja, aqui o meio realiza trabalho sobre o gás. Aqui o gás realiza trabalho. Trabalho motor, trabalho resistente. Mas é importante que vocês saibam que a área da figura é numericamente igual ao trabalho. Isso quando você tiver o gráfico da pressão em relação
ao volume. Aqui eu trago uma questãozinha para complementar. O que diz a questão? O gráfico mostra a pressão variando em função do volume, pressão em função do volume, quando a temperatura de uma dada massa de gás perfeito é alterada. Então a temperatura varia. Se a temperatura inicial é T, está aqui, ó, então a temperatura final e o trabalho realizado pelo gás durante o processo valem respectivamente. O que eu vou pegar? Equação geral dos gases perfeitos, que diz que P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Aqui, pressão, volume e temperatura inicial. Aqui, pressão, volume e temperatura final. A pressão inicial é P, está aqui. O volume inicial é V, está aqui. E a temperatura inicial é T. Ele me fala aqui, ó. Qual é a pressão final? É 3P. Qual que é o volume final? 3V. Quanto vale a temperatura? Então, P eu simplifico com P, o V eu simplifico com V, aqui vai ficar 1, T2 vezes 1, T2. Aqui vai ficar T vezes 3 vezes 3, que é 9. Então, eu tenho que T2, fazendo uma aritméticazinha aqui, T2 igual a 9T. Aqui eu já mato a questão, está aqui na letra C. Mas eu quero encontrar também o trabalho realizado pelo gás. Então, eu tenho aqui a pressão em função do volume, a área da figura é numericamente igual ao trabalho. Então, que figura que é essa? É um trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 3P, está aqui, ó, 3P, mais base menor. A base menor é essa daqui, é P, vezes a altura do trapézio está aqui, ó, é 3V menos V, que é 2V, dividido por 2. O 2 você simplifica com 2, 3P mais P, 4P, 4P vezes V é o trabalho realizado por esse gás. O gás está exercendo trabalho sobre o meio, porque o volume final é maior que o volume inicial. Então, o gás é que está realizando o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Tudo bem, gente? Na próxima aula, a gente vê a primeira lei da termodinâmica e a gente dá continuidade aí com a nossa matéria. Um abraço em todos.